Retomamos a segunda parte do Direito a Falar. Fernando, avaliávamos há pouco as novas regras para empresas que se encontram numa situação de insolvência. Uma das regras que está em causa tem a ver com a suspensão dos contratos a partir do momento em que a empresa entra neste processo para avaliar até que ponto é que tem ou não viabilidade financeira. Faz sentido? Faz. Mais uma vez, eu acho que tem que sempre conseguir respirar. E respirar é negociar, é falar do assunto. O que nós verificamos hoje é que os empresários, de uma forma geral, estão permanentemente a apagar fogos. Quando entram numa situação de dificuldade, não conseguem estruturar, não conseguem ter uma tesouraria minimamente programada e programática, porque há qualquer coisa que de repente há uma providência cautelar que nos chega e que nos bate à porta, porque de repente temos as contas penhoradas por um qualquer credor que está com uma execução em curso e, como tal, para que seja possível programar e para que seja possível efetivamente delinear um plano de recuperação, é preciso ter calma e, como tal, tem que suspender todos esses contratos. E aquilo que se está a verificar e que eu percebo que é um bocadinho a tónica deste governo, pelo menos está-me a dar a entender isso, é que está a colocar um bocadinho tudo na base da negociação. Nós vemos a questão dos arrendamentos neste momento, a nova lei do arrendamento, a que está prevista, que também assenta muito nesse pressuposto, o pressuposto da negociação. Falemos, por exemplo, do caso concreto desta nova lei do arrendamento. Faz sentido assentar a atualização nesse pressuposto inicial de haver uma negociação entre proprietário e inquilino? Eu tive também a oportunidade de ler um pouco sobre o projeto que está neste momento a ser remetido à Assembleia da República e aquilo que me parece é que pelo menos temos aqui uma posição bastante fair entre arrendatário e senhorio. Numa primeira análise que eu faço desse projeto de lei é isso mesmo, ou seja, basicamente há uma proposta do senhorio em que não pode ser uma proposta qualquer, porque ele próprio está a colocar em jogo determinado tipo de situações ao mandar determinados números para cima da mesa e, ao não ser aceite pelo arrendatário uma determinada proposta de renda e de duração daquele contrato, a contraproposta também tem que ter muito cuidado com ela, porque senão arrisca-se a poder sair reduzir substancialmente a indenização. Reduzir muitíssimo as compensações que poderia ter. Por isso, eu penso que é dar aos principais interessados, que é o proprietário e o inquilino, a possibilidade de se entenderem e de, efetivamente, chegarem a um consenso quanto a essa matéria, sob pena dos proprietários não poderem, ad eterno, estar-se a substituir ao Estado. Isso é que não tem qualquer tipo de sentido e tinha que ser alterado. E, falando também, enfim, diretamente sobre a lei do arrendamento, faz sentido esta ideia do Governo de retirar dos tribunais, por exemplo, as ações de despejo? Parece-me que faz todo o sentido, inclusivamente acho que poderíamos ter ido mais longe. Acho que ao haver no projeto, na proposta que está em cima da mesa, quando existe uma oposição por parte do arrendatário num determinado despejo, em que tenha necessariamente que depois haver um despacho confirmativo por parte de um tribunal, é capaz de desvirtuar um pouco os objetivos do Governo quanto a esta matéria. Tratando-se de uma relação contratual, um contrato é entre duas partes, há uma liberdade contratual e, como tal, penso que poderia ser totalmente gerido fora dos tribunais, a não ser em situações que tenham que ver com o não pagamento de rendas, quer dizer, se um inquilino não paga uma renda, ele tem que ser despejado e ponto final, e tem que ser despejado rapidamente e devolvido o imóvel ao seu proprietário. E este balcão que o Governo propõe criar é uma hipótese? Ao fim e ao cabo, eu penso que isto é um pouco o caminho que se tem vindo a verificar nos últimos anos na Secretaria de Injunções. Quer dizer, ao fim e ao cabo, é administrar um processo e não judicial, não colocá-lo numa situação de discussão jurídica que não tem que haver. Não tem que haver uma discussão jurídica acerca de um ponto absolutamente lógico. Alguém está numa casa e que não paga a renda, tem que ser despejado. Tudo o resto que não tenha que ver com isto, com certeza deverá ser o Tribunal a dirimir esses conflitos, ou então alguém, uma comissão, alguma entidade que tenha competências capacidade para fazer isso. Mas eu penso que o caminho deve ser tirar dentro dos tribunais essas situações. Sr. Raposo Subtil, é uma matéria que acompanha também com proximidade a lei do arrendamento. Hoje o Primeiro-Ministro, no debate quinzenal do Parlamento, recordava o exemplo de uma família que teve durante 18 anos sem pagar renda de casa e com um processo de despejo filmado em direto pelas televisões há uns meses atrás, retratava isso mesmo, uma família que conseguiu manter-se dentro de uma casa que não era dela durante 18 anos sem pagar nenhuma renda. Acredita que situações como essa vão desaparecer muito em breve? Bom, nós pretendemos todos que haja uma reforma do arrendamento por duas razões.
para se estabelecer alguma justiça naquilo que é uma lei, naquilo que é uma história de evolução da lei, que levou a que algumas pessoas ficassem nas casas ou com rendas muito baixas ou sem pagar, digamos assim, essas rendas, e outra razão para que o mercado se torne mais fluido e para que as rendas baixem, porque as oportunidades de se criarem novos arrendamentos e oportunidades para que as pessoas possam viver em casas arrendadas, dado que as casas que são compradas hoje, enfim, não é viável para muitas pessoas o pagamento das mensalidades, e por isso as entregam aos bancos, e são essas as duas vertentes. Só que há uma vertente que é meramente política, que é reconstruir o passado, sanar injustiças nas chamadas rendas antigas. São uns milhares, poucos. 255 mil rendas. Não é nada. No universo de 750. Grosso modo são 33%, salvo erro, os números oficiais. Eu, por acaso, acho que é muito menos. De 2011 eu acho que é muito menos. E vou dizer que é muito menos por esta razão. Os bancos estão cheios de casas de habitação, foram entregues, e isso não conta. É produto feito, que já estava comprado, mas que é falsamente ocupado, porque está nos bancos e por isso está em situação de ser colocado no mercado. Segundo, a produção de habitação nos últimos anos foi, enfim, como toda a gente sabe, massificada, enorme, e por isso nós temos uma oferta hoje que só tratar desta oferta não precisávamos já de tratar dos 250 mil das rendas antigas, por isso, e colocávamos o mercado a funcionar. Para que o mercado funcione com o produto novo que tem que ser recolocado, tem que se dar a garantia de quê? Da fluidez. Mas a fluidez tem a ver com o quê? Com o pagamento e com o pagamento célere, claro. E com o pagamento a tempo. Para isso, o que é preciso? Confiança. Não. É preciso que, quando a pessoa não paga, seja sancionada por não pagar. Quem é que pode fazer isso? O senhorio, de modo próprio, indo lá, batendo no arrendatário? Não. Então quem? Como em qualquer contrato que é violado, quando nós temos um acidente na estrada, aparece a polícia, quando nós temos alguém que faz barulho de andar ao lado, chamamos a polícia, nós temos alguém que fez um contrato que é vital, porque tem em causa... Tem na base o direito à habitação, mas também o direito de propriedade, chamamos a polícia para cumprir o quê? A obrigação de uma das partes, que é pagar a renda. Agora, portanto, na sua opinião, só para que fique claro, não deve ser nunca o Tribunal a decidir, não há um incumprimento, deve ser a polícia a entrar e a fazer o despejo. Mas vamos admitir que a pessoa pagou. E então o que diz? Mas eu paguei, logo não devo ir para a rua. E há aqui... Então, queixa-se à polícia dizendo, olha que eu não estou, como no caso do vizinho, eu não estou a fazer barulho. E a polícia. Agora, mas se a polícia tem dúvidas, vai ao Tribunal de Polícia. Vai questionar isso num tribunal sumário se há ou não há razão. Mas como é que se resolve isto para não haver dúvidas? Se os novos contratos fossem, enfim, recenseados numa entidade como um banco e os pagamentos fossem em conta bancária, com um extrato do banco a dizer que não caiu lá até dia 8 a renda, isso era o suficiente para penalizar o incumpridor, para fazer face, digamos assim, ao dito despejo. Acho que não há problema nenhum. E depois o direito à habitação. Então, e onde é que está o direito ao salário? E o direito a um trabalho permanente. E o direito à pensão. Não foi tudo atacado, tudo destruído, apesar da Constituição que nós temos. Tudo. Então, e agora não se pode afetar esse direito, que é um direito sustentado num contrato de arrendamento, de relação obrigacional, o mais comum, por vezes envolvendo 600 euros por mês, uma coisa mínima. Não se pode. Porquê? Porque a pessoa não tem sítio para onde ir, não havia problema nenhum. A pessoa era despejada e a polícia pegava na pessoa, na família, e levava a uma habitação social. E depois perguntava: o que é que faz? Eu sou engenheiro, mas tenho um Porsche que estou a pagar uma prestação que realmente me leva o dinheiro todo. Existem casos desses, só está a querer capturar? Claro, isso é a maior parte dos casos. É que as pessoas que não pagam as rendas, estamos a falar de rendas, de casas novas, de mercado recente, não das casas antigas, nem das pessoas que se queixam porque há umidade em casa ou porque o senhorio não faz. Esse é um litígio para os tribunais, estamos a falar unicamente do litígio, como dizia o colega, e bem, que resulta da falta de pagamento da renda. As pessoas não fazem isso porque gastaram muito dinheiro, podem ter ficado desempregados. Mas eu pergunto, e a pessoa que fica desempregada, alguém leva lá comida à casa? Não. A pessoa que fica desempregada não tenha dinheiro, não tenha amigos e não tenha apoios, passa fome. Aquilo que diz é que o direito à habitação não se deve sobrepor ao direito à propriedade. Não é só isso. Não é só isso. É mais do que isso. O direito à habitação, como o direito à saúde, como o direito à educação, não se deve sobrepor a nada. Deve-se equilibrar com todos os outros direitos. Neste caso concreto, são esses dois, e o equilíbrio é feito pelo Estado. Que estão em causa. O equilíbrio é feito pelo Estado. O equilíbrio não é feito pelo senhorio. Não é ao senhorio que cabe fazer equilíbrios. Para passar a palavra, mas gostaria apenas de perceber a sua opinião em relação ao princípio de que os despejos ficam fora dos tribunais. Não, eu sou totalmente favorável, porque nós temos uma experiência, e se forem à internet e consultarem, tipo 150 mil execuções paradas nos tribunais, vão ver que há uns anos isso aconteceu. Porquê? Porque se criou um balcão de execuções, uma Secretaria-Geral de Execuções, com gente nova, com os computadores novos, e depois criou-se uma paralisia de um ano,
Em 2004 não é nas execuções. E eu estou mesmo a ver este balcão, que é criado, mas depois as pessoas são recrutadas 6 meses depois não têm computador nem impressora, e a gente vai lá apresentar um despejo e demora 1 ano para ter o despacho para o despejo. É pior emenda do que o senhor. Pior emenda do que o senhor. Por isso, nós temos solicitadores de execução, temos advogados, temos responsabilidade destes profissionais, temos um título que é a falta de pagamento de renda. Cria-se esse título. Isso eu acho que deve haver mais segurança. Por isso, o contrato deve ser depositado, deve ser registado. A forma do pagamento deve ser em conta bancária, para não haver dúvidas que pagou em dinheiro ou não. Não há isso, não pode acontecer, não pode haver essa dúvida, para não criar expedientes, enfim, e também abusos, diga-se. E depois vai-se cumprir esse ato com o apoio das entidades normais que assistem as pessoas que têm direitos, que são as polícias. No caso de Lisboa, a Polícia Municipal, nos outros sítios, a entidade que for indicada para o efeito. E temos o assunto resolvido em 6 meses. Quanto ao assunto das rendas antigas, é uma outra história. Não é do 25 de Abril, como muita gente diz. Assim. Não foi o 25 de Abril não foi. que congelou. Mas é bom que se diga isso. É uma lei de Salazar. É bom que se diga isso. Dos anos 40, creio. 48. Bem parecia. É dos anos 40. Está dentro da década. Está bem dito. João, como é que olhas para os princípios que estão na base desta nova lei do Eu acho que acho que eventualmente não haverá problemas quanto ao balcão nos termos em que, como aconteceu em 2004. Porque eu acho que isto, no fundo, será, penso eu, decalcado daquilo que existe com o BNI, com o Balcão Nacional de Injunções, que tem milhares e milhares e milhares e milhares de injunções, e aquilo, apesar de tudo, tem funcionado bem a nível da mecânica de notificar o devedor. Ou seja, é um processo que acaba por ser, não estando no tribunal, está naquele balcão, mas que corre praticamente de forma automatizada e até penso que tem corrido bem. Qual é que é o problema? Depois o devedor pode sempre dizer oposição. E aí então o processo passa para o tribunal. E aí eu penso que, sendo a opção de que o processo passe para o tribunal, a opção de decalcar também aqui o processo para o processo especial, da ação especial para cumprimento de obrigações pecuniárias, também é uma boa opção. Porque, apesar de tudo, é um processo muito simples. No fundo, só admite petição, que é no fundo o requerimento, oposição e marca-se o julgamento, apresentam-se as provas. Até se diz que deve ser marcado no prazo de 20 dias, como também na ação dizem que deve ser marcado no prazo de 30 dias. Isso é execuível? Pois, isso é que é o problema. É que, na maior parte, o ano passado até tive um processo em que isso foi execuível, mas foi em Oliveira das Meias, que marcou logo o julgamento. Era uma daquelas situações em que, efetivamente, foi deduzida uma oposição que não tinha razão absolutamente nenhuma de ser. E houve uma decisão muito célere. Aquilo marcou no prazo de 30 dias, teve-se que resolver. O problema é que estes 20 dias são muito bonitos no papel, na proposta, mas depois, na prática, pode ser completamente impossível, porque se ele tiver milhares de casos para colocar, pode não ter agenda, pode não ter sala, e no fundo o que sucede hoje em dia, por exemplo, em Lisboa, é que temos oposições a injunções que podem demorar 2 anos para se marcar um julgamento. E aí não é cumprido o tal princípio desta lei, pelo menos. Fernando, tendo em conta estes números oficiais do censo de 2011, grosso modo, 1/3 das rendas continua congelada em Portugal, sendo que os outros 2/3 são rendas já, enfim, com preços próximos do mercado. Existe, no entanto, aqui um argumento muito utilizado pelos partidos que apoiam esta nova lei do arrendamento, que tem a ver com a segurança de quem coloca ou não casas para arrendar. Um proprietário, olhando para esta futura lei e para estes princípios, terá mais garantias de que o seu bem pode ser devolvido caso não haja um pagamento da mensalidade? Das que hoje existem, claramente. Eu penso que sim. Agora, eu acho que o colega estava a dar uma ideia que eu acho que é muitíssimo boa, que é, quanto muito, graduar o título. E graduar o título pode fazer aqui a diferença na execução destes despejos. Desde que o proprietário tenha uma certeza que, e eu não tenho os números oficiais quanto a esta matéria, mas não tenho quaisquer tipo de dúvidas em afirmar que a grandíssima maioria dos problemas que com o contrato de arrendamento prende-se com a falta de pagamento de rendas. E se nós tivermos, como nós temos os títulos executivos, os títulos judiciais, extrajudiciais e uns que estão dependentes de despacho liminar, ou seja, um despacho antes de ser executada
aquele título tem que ir, de alguma forma, ser supervisionado, ser validado por um juiz, e outros que não necessitam dessa validação porque oferecem uma segurança jurídica muito acrescida e, como tal, podem passar a ser executados. E eu penso que aqui é que pode ainda haver uma discussão e uma grande melhoria nesta lei que está a ser proposta. Quando, efetivamente, estamos a falar de falta de pagamento de rendas de uma forma absolutamente clara, sem qualquer outro tipo de questões aqui pelo meio, pura e simplesmente nem sequer deve ser validado por um juiz, deve ser imediatamente executado através da Polícia Municipal, como é uma ideia excelente, com certeza, ou outra qualquer. É uma ideia que, aliás, não está prevista nesta lei. Não, mas acho que tem todo o sentido, porque é uma polícia que, se calhar, até hoje em dia nós questionamos muito a extensão das suas competências e até que pode, efetivamente, fazer mais do que faz, e acho que é uma ideia que deverá ser aproveitada. Agora, não sei se, por exemplo, no caso de Oliveira das Meias tem uma polícia municipal, tomamos o exemplo de há pouco. Não, mas haverá outra que tem as mesmas funções. As competências. Mas isso tem um problema, que é o que estava a dizer há pouco, porque pode não existir uma casa, ou seja, é preciso dar tempo à Câmara, aos serviços sociais, pode não haver uma casa para a pessoa ir para lá. Nós estamos sempre no mesmo erro. Nós estamos aqui num erro em que eu acho que esta lei está a criar aqui um prazo de 5 anos, basicamente, a dizer o seguinte ao Estado português entendido como um todo. Bom, nós vamos ter 5 anos para resolver esta questão de uma vez por todas, porque nós não podemos continuar ad eterno a pendurar-nos na propriedade privada para resolver um problema do Estado. Portugal tem uma carga fiscal enormíssima, pagamos impostos já altíssimos e não se pode impor essa substituição, está a dizer e bem, de não existir uma casa para dar a estas pessoas que vão ser despejadas, mas não pode continuar a ser um encargo daquele proprietário que paga o IMI, que pagou aquele imóvel, muitos deles a valores absolutamente recentes, que está a pagar o empréstimo bancário, que está a fazer isto tudo e que ainda por cima tem que aguardar durante anos e anos que seja executado o despejo. Para tentar desmistificar um bocadinho essa ideia que no plano social faz sentido, mas no plano operacional não faz sentido nenhum por uma razão. Se for por uma ordem do juiz, vai lá o funcionário, coloca a família toda na rua e ninguém se preocupa se é um casal com 10 filhos. Ou seja, o que diz não é o juiz que vai dar a garantia de que existe uma alternativa para esta família. Ora, isso é que é a grande questão. Pedir o deferimento. Não. A lei pode pedir na situação de doença ou na situação de idade. Também pode pedir agora. Mas não é isso que estamos a falar. Isto pode pedir, pode dizer, isto é a mesma coisa que há uma inundação numa casa e eu queixo-me que o vizinho de cima tem uma inundação. E vai lá a polícia, tira a pessoa e põe na rua. Bom, há prédios em Lisboa que foram despejados e as pessoas ficaram todas na rua. Agora, qual é a diferença entre um solicitador de execução que pede à autoridade para cumprir aquilo que lhe cabe cumprir, que é um título executivo, como o colega dizia, de determinados títulos validados, porque o contrato foi registado, etc., e a pessoa fica na rua? Então, e se for o juiz, passado 2 anos, manda a pessoa para a rua e também não vem ninguém assisti-lo. E ninguém está preocupado se perdeu o direito à habitação. Confunde-se um bocadinho. Isto é a história do arguido e da resposta do arguido e das condições do arguido relativamente na instrução e daqui da parte. Nós confundimos o excesso de garantismo com a prática social e a prática económica que visa atingir um bem maior. Ou seja, mais garantias, menos segurança? Não. O que é que pretendemos? Mais garantias, mais segurança. Mais fluidez, mais tempo para pagar rendas? Não há. Nenhum senhorio, nenhum fundo imobiliário coloca prédios, andares a uma taxa de 5 se o tempo de recuperação for 10, mas já coloca uma taxa de 3 se o tempo de recuperação for 2. Ou seja, o tempo de recuperação é um custo que se reflete nas rendas para os cumpridores. Não é aquilo que diz é um mercado a funcionar, o próprio mercado baixará as rendas, tornará as rendas há mais... Esta questão da habitação social, do direito à habitação, é falsa. Nenhum governo até hoje se preocupou com os despejos e com as pessoas que vão para o olho da rua. Nenhum. E vão muitas. Então não vão. Só que é por via do tribunal. Porquê é que não hão de ir por outra via mais célere? Deixa-me ouvir aqui o... Mas a questão, o que estava a dizer era que, sim senhora, vai lá a Polícia Municipal, vamos supor, são 2 meses que a pessoa não pagou, vai a Polícia Municipal e manda as pessoas para a rua e vai para a habitação social. O que não estou a dizer. Se houver condições, se eles, quando houver condições para isso, vai. O que eu estou a dizer, é que para operacionalizar isso e para que isso fosse possível, é preciso contactar os serviços da Segurança Social ou das câmaras, ou etc., para ver se é possível ou não. Para tentar... Não estou a colocar... Pois, sim, percebo. Tá, é preciso ter que haver uma articulação é preciso haver uma maior articulação, regimes, porque senão também pode suceder. Mas hoje não há, atenção, hoje não há. Eu já estava a ter um mas cuidado... Mas
até, enfim, para além do que hoje se pratica. Porque hoje ninguém tem esse cuidado. Hoje vai o advogado, uma caminhonete, tiram as coisinhas todas, vai para um armazém e as pessoas ficam na rua. Ponto. Não aparece lá ninguém. Mesmo que seja um casal com 3 filhos. Pode ir à assistente social e volta depois. Mas naquele momento não há nenhuma articulação. O que eu acho é que deve haver no futuro, de modo a que se compense a agilidade com alguma segurança. Pronto, mas isso. Mas o que eu acho aqui, repare, imagino que um casal de repente fica desempregado, ainda não tem o subsídio de desemprego, não consegue pagar a renda. É preciso criar aqui algum mecanismo de compensação social que perante uma situação dessas, quer dizer... Deixa-me só ouvir o Fernando para depois passarmos... Não sempre está mesmo a chegar ao fim. Muito rapidamente, eu vou mais um bocadinho ao encontro daquilo que é a opinião do Dr. Raposo Subtil neste sentido. Eu acho que, em primeiro lugar, Portugal e nós portugueses, não só nós portugueses, como um pouco como todo o mundo, somos pessoas de aculturação. Nós vemos o paradigma do pagamento ao Estado dos impostos nos últimos anos e inverteu-se completamente. Antigamente havia um desprezo, havia como que uma displicência dos empresários relativamente ao pagamento de impostos, em que se inverteu com as medidas. E hoje em dia já não tanto. E na questão das rendas, a partir do momento em que elas passem a ser executadas, a pessoa que está em casa e que não paga uma renda há anos ou há meses vai dizer assim, não sei se amanhã estou cá e se não estou posto na rua. E a partir deste momento vai ter cuidado relativamente àquela matéria. E isso pode ser conseguido, alcançado com esta lei, para terminar? Esta lei, eu penso que está no bom caminho, pode ser melhorada, bastante melhorada. Muito bem. Nós habitualmente, todas as semanas, temos aqui a apresentação de um livro, é feita pelo João Teves. Hoje, como, enfim, antecede a saída para as bancas da revista de Advocados, João, temos a revista deste mês. É verdade, temos aí uma grande entrevista com Cruz Vilaça, sócio da PLMJ. Sócio da PLMJ, mas para além de ser sócio da PLMJ, em outubro vai tomar posse como juiz no Tribunal de Justiça e no fundo, esta entrevista basicamente passa sobre assuntos europeus que estão tão em voga, para além da questão do próprio Tribunal. Temos também, como uma segunda entrevista, também concorrência, o colega Cruz Vilaça é um especialista em concorrência, Joaquim Vieira Pérez, uma entrevista toda baseada na concorrência e um belo perfil da Ana Duarte sobre o grande repórter da Económico TV, Francisco Teixeira, que este mês, de facto, é um número a não perder. Advocados. Muito obrigado, meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Nós regressamos na próxima semana com outros convidados, outro tema, a garantia de sempre. Teremos novamente Direito a Falar. Muito obrigado.